Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Não vai ser um vídeo de leitura de lei seca, vai ser um vídeo de questões. Vamos resolver algumas questões de processo penal. Eu filtrei aqui do site de questões, questões sobre direito processual penal, fundamentos e aspectos essenciais, princípios fundamentais do direito processual penal. Filtrei também a aplicação da lei processual penal, investigação preliminar, sistemas de investigação preliminar e inquérito policial, que é aquela parte introdutória, né? Aplicação lei processual penal no tempo, lei processual penal no espaço, até inquérito. Então, eu aumentei aqui um pouco a tela para vocês verem os filtros utilizados, tá? Questões de direito processual penal, os assuntos e os cargos. Como tá com uma leva grande de concursos de carreira policial, então eu filtrei pelo cargo de delegado de polícia, investigador de polícia, escrivão de polícia. Ok, vamos filtrar. Vamos ver quantas questões o site vai nos entregar. E ele nos entregou, vamos tirar aqui as questões, já está tirando aqui as anuladas e as desatualizadas, tá? Ele me deu 207 questões. Vamos fazer hoje, no máximo, 20 questões, para ver como é que a gente tá, né? Porque só ler a lei seca não é estudar. A gente tem que fazer questão para poder escapar das cascas de banana. Se a gente não pratica, vai praticar lá na hora da prova, onde a gente vai errar e aí não vai ter sucesso na nossa aprovação. Vamos lá. Primeira questão. É uma questão do CESP, da Polícia Civil de Sergipe, aplicada em 2020 para o cargo de delegado de polícia. Vamos lá. Quanto aos princípios, meios e conceitos da investigação criminal, julgue o item a seguir. Os elementos de informação são aqueles escolhidos na fase investigatória, em regra, sem a necessidade de participação das partes. Todavia, isoladamente considerados, não são idôneos para fundamentar uma condenação. A alternativa está certa ou errada? Pensa, pausa o vídeo, responde e aí a gente vai conversar. Então, os elementos de informação isoladamente considerados não são idôneos para fundamentar uma condenação. Essa afirmativa aqui, ela está certa. Vamos ver se eu acertei. Exatamente, acertei. Vamos ver aqui o gabarito do professor. A questão cobrou conhecimentos acerca dos princípios, meios e conceitos da investigação criminal. Para responder corretamente a questão, temos que diferenciar provas de elementos de informações. Provas, procedimento probatório realizado perante o juiz de direito, em regra, e mediante contraditório e ampla defesa. Elementos de informação são os elementos escolhidos em procedimentos diversos do processo judicial, ou seja, são os elementos escolhidos em inquérito policial, procedimento investigativo criminal, PIC, CPIs, etc. Meios de prova são instrumentos ou meios processuais através dos quais a prova é inserida no processo. Exemplo, prova testemunhal, pericial, etc. Então, prova testemunhal, pericial são meios de prova, né? Meios de obtenção de provas ou meios de investigação são os meios utilizados para localizar, encontrar meios de provas. Exemplo, interceptação telefônica, busca e apreensão, etc. Vi uma questão outro dia que dizia que interceptação telefônica era um meio de prova. E não, interceptação telefônica é um meio de obtenção de provas.
Os elementos de informações, apesar de ser importante e fornecer a justa causa para o início do processo, sozinho não servem para embasar uma condenação, conforme o artigo 155 do Código de Processo Penal. Vamos ler. Artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Vamos para a segunda questão. Eu aumentei mais um pouco aqui a tela para ficar bem fácil de todos lerem. Segunda questão, concurso de 2020, aplicado pelo CESP, Polícia Civil de Sergipe, cargo de delegado de polícia. Vamos lá. Quanto aos princípios, meios e conceitos da investigação criminal, julgue o item a seguir. Documento público que comprove determinado fato delituoso sob investigação e que seja apreendido no cumprimento de mandado de prisão funcionará como meio de prova, enquanto o mandado de busca será caracterizado como meio de obtenção de fontes materiais de prova. A gente acabou de ler, né? Eu acredito aqui que essa questão esteja certa. Vamos ver se eu acertei. Acertei. Vamos ler o gabarito. A questão cobrou conhecimentos acerca dos princípios, meios e conceitos da investigação criminal. Para responder esta questão, precisamos saber alguns conceitos, são eles. E aí repete: prova, elementos de informação, meios de prova, meios de obtenção de prova ou meios de investigação. E aqui a gente vê o exemplo do que acabamos de ler na outra questão. Então, documento público que comprove determinado fato delituoso sob investigação e que seja apreendido no cumprimento de mandado de prisão, ele é um meio de prova, enquanto o mandado de busca será caracterizado como meio de obtenção de fontes materiais de prova. Vamos para a próxima questão. Questão número 3, também do CESP, mesmo concurso, Polícia Civil de Sergipe, delegado de polícia. Acerca dos meios de prova, suas espécies, classificação e valoração, julgue o item a seguir. Para a instauração de inquérito policial, bastam indícios suficientes da existência do crime, sendo dispensável, nesse primeiro momento, prova da materialidade do delito ou de sua autoria. Eu creio que essa questão esteja errada. Vamos ver se eu acertei. Errei. Por que que eu errei? Vamos tirar dúvida. Tirar dúvida. Não. Vamos aqui para o gabarito comentado. A questão cobrou conhecimentos acerca do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo que tem a finalidade de apurar a autoria e a materialidade do fato delituoso. Para sua instauração, basta os indícios de que ocorreu uma infração penal. A partir daí, tem-se um conjunto de diligências que serão realizados para comprovar ou não a autoria e materialidade do fato. Portanto, é dispensável a prova cabal da autoria e materialidade para a instauração do IP, pois o inquérito serve exatamente para demonstrar isso. Então, essa afirmativa está errada. Na verdade, a afirmativa ela está correta, né? Para a instauração de inquérito policial, bastam indícios suficientes da existência do crime, sendo dispensável nesse primeiro momento prova da materialidade do delito ou de sua autoria. Por que eu errei essa questão? Porque eu me baseei aqui, né? Foquei aqui indícios de materialidade, né? A minha cabeça foi de que tem que ter indícios de materialidade, né? Não necessita. O inquérito ele serve justamente para ir atrás desses indícios, né? Então a afirmativa está correta. Para a instauração de inquérito policial, bastam indícios suficientes da existência do crime, sendo dispensável, nesse primeiro momento,
prova da materialidade do delito ou de sua autoria. Próxima questão. Questão número 4 do mesmo concurso. Polícia Civil de Sergipe, delegado de polícia. Julgue o item a seguir. A respeito das etapas de investigação de crimes cibernéticos, uma das ferramentas que pode ser utilizada para documentar o teor da denúncia, preservando-se a prova, é o print screen. Uma das ferramentas que pode ser utilizada para documentar o teor da denúncia, preservando-se a prova, é o print screen. Eu acredito que essa frase está certa. Vamos ver. Acertei. Vamos ler o gabarito. A questão cobrou conhecimentos acerca dos meios de prova. Segundo o artigo 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Esse artigo do Código de Processo Civil se aplica ao processo penal? Sim, aplica-se por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, que permite a aplicação analógica. Artigo 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Dessa forma, apesar do print screen não ser uma prova nominada no processo penal, ou seja, sem previsão legal, ela é moralmente legítima, portanto, é uma prova legal. Para quem não sabe o que é o print screen, é o velho print. A gente não dá o print no celular? Então, tem a tecla aqui no computador, tem o print screen. É o print. Próxima questão. Questão número 5. Uma questão de 2019 da banca Instituto Acesso do órgão aplicada no concurso da Polícia Civil do Espírito Santo para delegado de polícia. Vamos lá. O concurso foi até anulado, tá? O concurso foi anulado, não a questão. Porque lá no filtro eu marquei para que só viesse questões que não tinham sido anuladas. Vamos lá. A Lei número 13.245 de 2016 alterou o artigo 7º da Lei 8.906 de 94, Estatuto da OAB, que garante ao advogado do investigado o direito de assistir a seus clientes durante a apuração de infrações, inclusive nos depoimentos e interrogatório, podendo apresentar razões e quesitos. Com efeito, Anderson, advogado de José, impugnou a oitiva de 2 testemunhas em fase de inquérito policial, alegando que não recebeu notificação informando do dia e hora da oitiva das referidas testemunhas em sede policial. Diante da temática apresentada, assinale a seguir a alternativa correta. Então vamos lá. O Anderson, ele impugnou a oitiva de 2 testemunhas em fase de inquérito policial, alegando que não recebeu notificação informando do dia e hora da oitiva das referidas testemunhas em sede policial. Entendi. Vamos lá. Letra A. O sigilo do inquérito policial impede que o advogado tenha acesso aos atos já documentados em inquérito policial. Essa daqui já está errada, então a gente já tira ela. Por quê? Tem a súmula, né? Lembram da súmula? Súmula vinculante, inclusive. Súmula vinculante número 14 do STF, que diz que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o sigilo do inquérito, ele não impede que o advogado tenha acesso aos atos já documentados. Então, a letra A já está fora. Letra B. A Lei número 13.245 de 2016 impôs o dever à autoridade policial de intimar previamente o advogado constituído para os atos de investigação.
em homenagem ao contraditório e à ampla defesa. Essa aqui já está fora. Por quê? Inquérito policial. Contraditório e ampla defesa no inquérito policial não se aplica, né? Letra C. A Lei nº 13.245 de 2016 instituiu a obrigatoriedade do inquérito policial, ainda que já haja provas devidamente constituídas. O inquérito policial, ele é obrigatório? Não. O inquérito policial, ele é dispensável. Então, essa aqui já está fora. A Lei nº 13.245 de 2016 não impôs um dever à autoridade policial de intimar previamente o advogado constituído para os atos de investigação. Ela não impôs, né? Porque se o delegado ele for intimar previamente o advogado constituído para os atos de investigação, não vai ter investigação mais nesse país. Então, vamos para a letra E. A inquisitorialidade do procedimento investigatório policial é o que impede que o advogado tenha acesso aos atos já documentados em inquérito policial. Isso está errado. O advogado ele não é impedido de ter acesso aos atos já documentados. Então, a resposta é a letra D. Vamos ver. Exatamente, a resposta é a letra D. Vamos dar uma olhada rápida aqui no gabarito, né? O inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório da ação penal e presidido pelo delegado de polícia que visa apurar as infrações penais e sua autoria, conforme previsto no artigo 4º seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro. O inquérito policial possui características como a oficiosidade, a autoridade policial deverá atuar de ofício, discricionariedade, diz respeito à condução da investigação e as diligências determinadas pelo delegado de polícia. Escrito, as peças do inquérito policial serão reduzidas a termo e juntadas no caderno investigatório. Sigiloso, com atenção ao acesso do advogado às peças já produzidas e documentadas, conforme a súmula vinculante número 14 do STF. A autoritariedade, presidido pelo delegado de polícia, que é a autoridade pública. Indisponibilidade, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Inquisitivo, não há neste momento o contraditório. O inquérito policial tem como regra geral prazo para término, o disposto no artigo 10 do Código de Processo Penal, ou seja, 10 dias se o indiciado estiver preso e 30 dias quando estiver solto. Nesse ponto, é necessário ter atenção e estudar os prazos previstos na legislação extravagante para término do inquérito policial, como exemplos a Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas, que prevê o prazo de 30 dias para o indiciado preso e 90 dias para o indiciado solto, e os inquéritos policiais militares, que deverão terminar no prazo de 20 dias se o indiciado estiver preso e de 40 dias quando estiver solto. Aqui as alternativas, vamos ler cada uma delas. A letra A estava incorreta. O sigilo interno imposto ao investigado e a seu defensor não impede o acesso do advogado aos elementos de informação já produzidos e materializados no procedimento investigatório, conforme súmula vinculante 14 do STF. Aqui é o texto da súmula, nós já lemos. Letra B, incorreta. Não há previsão nesse sentido. Há a previsão de o advogado examinar os procedimentos, os elementos de informação já produzidos e materializados e assistir seu cliente durante a apuração das infrações. Não há que se falar em contraditório ou ampla defesa, sendo que uma das características do inquérito policial é ser inquisitivo. Todas as vezes que tiver uma alternativa associando inquérito com contraditório e ampla defesa, ela quase sempre está errada. Por quê? Porque não há contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Nesse ponto é importante citar trecho: as diligências pendentes e ainda não documentadas na reclamação 16.506 do DF, as diligências pendentes e ainda não documentadas nos autos ou mesmo as findas acarretar
acarretadoras de outras, constitui exceção à norma prevista no enunciado da súmula vinculante número 14 desta Corte, que, na verdade, objetiva estabelecer o equilíbrio e harmonia entre o exercício da ampla defesa e a eficácia das investigações. Letra C, incorreta. Uma das características do inquérito policial é a dispensabilidade, podendo ocorrer a promoção da ação penal, desde que a denúncia esteja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. E a letra D, que foi a alternativa correta, diz que não há dever para a autoridade policial intimar o advogado para os atos de investigação. O acesso do advogado é com relação aos elementos de informação já produzidos e materializados. Súmula vinculante 14 do STF. Nesse sentido, a reclamação número 18.399, relatoria ministro Celso de Mello, o sistema normativo brasileiro assegura ao advogado regularmente constituído pelo indiciado ou pelo réu o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita em juízo ou fora dele a regime de sigilo, necessariamente excepcional, limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes, doutrina. A letra E incorreta. Uma das características do inquérito policial realmente é a inquisitoriedade, onde as atividades ficam nas mãos de uma só autoridade e não há contraditório e ampla defesa, mas isso não impede o acesso do advogado aos elementos de informação já produzidos e materializados. Novamente, menção à súmula vinculante número 14 do STF. Tá? Próxima questão. Ano de 2019, Instituto Acesso, mesmo concurso, Polícia Civil do Espírito Santo, prova para delegado de polícia. Gerson está respondendo a procedimento investigatório conduzido por delegado de polícia civil. Em meio à investigação, foi decretado sigilo do inquérito policial para assegurar as investigações. Nessa situação hipotética, marque a alternativa correta. Letra A. O advogado somente terá acesso aos autos do inquérito policial se não for decretado seu sigilo, caso em que terá que aguardar a instauração do processo judicial. Isso aqui já está errado, né? A gente já sabe que está errado. Por quê? O advogado, ele tem acesso àquilo que já foi juntado lá no caderno da investigação, documentado, né? No caderno de investigação. Então, isso aqui já está fora. Letra B. O advogado poderá examinar aos autos do inquérito policial e ainda ter informações sobre os atos de investigação que ainda serão realizados. Também está fora. O advogado ele não pode ter informação sobre os atos de investigação que ainda serão realizados. Senão não existe nenhuma investigação frutífera no país, né? Letra C. Nos crimes hediondos, o advogado do indiciado não terá acesso aos autos para assegurar a proteção das investigações. Fora também. O advogado poderá examinar aos autos do inquérito policial, ainda que tenha sido decretado seu sigilo. Letra E. O sigilo decretado no inquérito policial não impede que os meios de comunicações televisivas tenham acesso, tendo em vista a necessidade de se preservar a ordem pública. Aqui eu vou de letra D. Você pausa o vídeo para ver qual resposta você marcaria. Vamos responder. Acertamos. Vamos para o gabarito. Vamos direto nas alternativas. Letra A incorreta. O advogado terá acesso aos meios de prova já produzidos e documentados no procedimento investigatório. Cita novamente a súmula vinculante 14.
Letra B, incorreta. O advogado tem acesso às informações já produzidas e documentadas no procedimento investigatório, conforme súmula vinculante número 14, e não aos atos de investigação que ainda estão sendo realizados. Ele cita novamente aqui uma reclamação, né? As diligências pendentes e ainda não documentadas nos autos, ou mesmo as findas acarretadoras de outras, constituem exceção à norma prevista no enunciado da súmula vinculante número 14 desta Corte, do STF. É a súmula vinculante do STF, que na verdade o objetivo estabelecer o equilíbrio e harmonia entre o exercício da ampla defesa e a eficácia das investigações. Letra C, incorreta. Não há diferenciação com relação a quando o procedimento investigatório tem como objeto a prática de crimes hediondos, podendo o advogado ter acesso aos elementos de informação já produzidos e documentados. Súmula vinculante número 14. Então, não há essa diferenciação quando o procedimento ele é referente a crimes hediondos. Letra D, correta. O sigilo interno, que é o imposto ao advogado e ao seu defensor, somente abarca as diligências em andamento e não materializadas, como as interceptações telefônicas em curso. No mais, com relação aos elementos de informação já produzidos e materializados, o advogado terá acesso conforme súmula vinculante 14. Letra E, incorreta. Aqui já se trata do sigilo externo, que é aquele imposto para impedir a divulgação a terceiros, como através da mídia, conforme artigo 20 do Código de Processo Penal. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Vamos para a questão número 7, do mesmo concurso. Delegado, Instituto Acesso, Polícia Civil do Espírito Santo, ano de 2019. A referida classificação do sistema brasileiro como um sistema acusatório desvinculador dos papéis dos agentes processuais e das funções no processo judicial mostra-se contraditória quando confrontada com uma série de elementos existentes no processo. Leia o caso hipotético descrito a seguir. O ministro OMJ do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, de arquivamento do inquérito aberto para apurar ofensas a integrantes do STF e da suspensão dos atos praticados no âmbito dessa investigação, como buscas e apreensões e a censura a sites. Assinale a alternativa incorreta quanto à noção de sistema acusatório. Letra A. Inquérito administrativo instaurado no âmbito da administração pública. Ele quer que a gente assinale a alternativa incorreta quanto à noção de sistema acusatório. Então, vamos lá. Sistema acusatório. Põe o sistema acusatório na mente, todas as suas características, e vamos ler as alternativas. Inquérito administrativo instaurado no âmbito da administração pública. A determinação de ofício de instauração de inquérito policial pelo juiz. Juiz determinando de ofício instauração de inquérito policial. A instauração de inquérito policial pelo delegado de polícia. A requisição de instauração de inquérito policial pelo Ministério Público. Inquérito instaurado por comissões parlamentares. Inquérito instaurado por comissões parlamentares tem relação com o sistema acusatório? Tem. Então, essa aqui está fora. Ele quer aquela que não tem relação com o sistema acusatório. A requisição de instauração de inquérito policial pelo Ministério Público também tem, então ela está fora. A instauração de inquérito policial pelo delegado de polícia também. A determinação de ofício de instauração de inquérito policial pelo juiz. Essa aqui é incorreta. Inquérito administrativo instaurado no âmbito da administração pública também
tem vinculação à noção de sistema acusatório. Vamos ver se eu acertei. Acertei. Então, a determinação de ofício de instauração de inquérito policial pelo juiz é contrária à noção de sistema acusatório. Vamos lá para o gabarito. A presente questão trata dos sistemas processuais que podem ser classificados em inquisitivo, acusatório ou misto. No sistema inquisitivo, a função de acusar, defender e julgar estão nas mãos do juiz em um procedimento sigiloso. O juiz é tudo no sistema inquisitivo. Ele acusa, ele defende, ele julga. No sistema acusatório, que vigora no Código de Processo Penal brasileiro, o juiz é imparcial e as funções de acusar, defender e julgar estão a cargo de atores diversos, sendo o procedimento regido pelo contraditório e pela publicidade dos atos. Já no sistema misto, há uma fase instrutória preliminar, na qual o juiz tem poderes inquisitivos na colheita de provas, e a fase de julgamento, onde há o exercício do contraditório. A Lei nº 13.964 de 2019, conhecida como Pacote Anticrime, incluiu o artigo 3A no Código de Processo Penal com a seguinte redação: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação, e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Mas atenção que referido artigo, dentre outros da referida lei, se encontram com a eficácia suspensa pelo STF na ADI 6.298 do DF. Letra A, incorreta, os procedimentos administrativos não contrariam o sistema acusatório, nem o inquérito policial, contraria referido sistema, pois é um procedimento administrativo e pré-processual. Então, inquérito administrativo, ele está em consonância com o sistema acusatório. Letra B, correta. A presente afirmativa contraria, segundo parte da doutrina, o sistema acusatório, pois neste há a separação das funções e o juiz é imparcial e responsável pelo julgamento, não lhe cabendo a determinação da instauração de procedimentos de investigação. A letra C também é incorreta, porque o inquérito policial é um procedimento administrativo preparatório da ação penal, pré-processual e presidido pelo delegado de polícia, não havendo contrariedade entre esse e o sistema acusatório. E a letra D incorreta, o Ministério Público é o titular da ação penal, podendo requisitar a instauração de inquérito policial e pode, inclusive, conduzir a investigação criminal para colher elementos que subsidiem a propositura da ação penal. Letra E também incorreta. As comissões parlamentares de inquérito, que podem ser criadas em conjunto ou separadamente pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, sendo que suas conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público, titular da ação penal, para que, se for o caso, promova a responsabilidade penal e civil, o que em nada contraria o sistema acusatório. Próxima questão, questão número 8, do mesmo concurso, Instituto Acesso, ano 2019, Polícia Civil do Espírito Santo, cargos de delegados de polícia. O inquérito policial é um procedimento administrativo, não judicial, e por isso mesmo pode ter caráter explicitamente inquisitorial, isto é, registrar por escrito, com fé pública, emprestada pelo cartório que a delegacia possui, informações obtidas dos envolvidos sem que estes tenham conhecimento das suspeitas contra eles. Assinale a seguir a característica incorreta quanto ao inquérito policial brasileiro. Letra A. Não possui contraditório e ampla defesa. Ele quer incorreta. Essa aqui ela está correta, então ela está fora. É escrito? É escrito. E está fora. É público? É dispensável? É dispensável. É sigiloso? É. Então, a errada é essa aqui. Dizer que inquérito policial é público.
Tá errado. Vamos ver por quê? Vamos ver o porquê. Por que dizer que inquérito policial é público está errado? O inquérito policial é sigiloso. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. A letra A estava correta. O inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitivo e tem como uma de suas características a ausência de contraditório e ampla defesa. Letra B também correta. Todas as peças do inquérito policial serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. A letra D correta. Para a maioria da doutrina e jurisprudência, o inquérito é dispensável para a propositura da ação penal quando o titular da ação tem outros elementos de informação. Contudo, há doutrinadores que entendem que o inquérito policial é indispensável. E letra E correta. Vide os comentários da letra C que nós já lemos. Questão número 9. Uma questão do ano de 2018, da CESP, uma questão da Polícia Federal. Vamos lá. Julgue o seguinte item. A respeito de suspeição e impedimento no âmbito do processo penal. O fato de não ser cabível a oposição de exceção de suspeição à autoridade policial na presidência do inquérito policial faz por consequência que não sejam cabíveis as hipóteses de suspeição em investigação criminal. Essa questão aqui, eu já respondi questões parecidas a essa. E quando ele diz que faz por consequência que não sejam cabíveis as hipóteses de suspeição em investigação criminal, ela está errada. Tá? Vamos ver o porquê. A questão exigiu conhecimentos acerca da suspeição e impedimento da autoridade policial no inquérito policial. De acordo com o artigo 107 do Código de Processo Penal, não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Portanto, cabe ao delegado de polícia declarar-se suspeito ou impedido nas hipóteses legais e afastar-se da presidência do inquérito. Então, a afirmativa, ela está errada, tá? Porque cabe suspeição, hipótese de suspeição em investigação criminal. Vamos para a próxima. Questão número 10. Questão do ano de 2018, da Banca Vunesp, Polícia Civil da Bahia, uma questão de escrivão de polícia. Vamos lá. A Lei Processual Penal admite, letra A, interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Já é essa a correta. Vamos para a letra B. Interpretação restritiva, já está errado, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Letra C. Aplicação analógica apenas in bonum partem. Já está errada. Estou falando de Código de Processo Penal, não estou falando de Código Penal. Letra D. Interpretação extensiva sem aplicação da analogia. Já está errada. Letra E. Aplicação em todo o território brasileiro sem exceção. A gente sabe que tem as exceções, né? Então tá errado. Então só pode ser a letra A mesmo. Vamos ver se acertamos? Acertamos. Vamos ver por quê? Acertamos. A solução da questão exige conhecimento acerca das disposições preliminares do processo penal, mais precisamente sobre as formas de se preencher eventuais lacunas da lei. Analisemos as alternativas. Letra A. A Lei Processual Penal
que é a correta, né? A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito, consoante o artigo 3º do CPP. A interpretação extensiva amplia o conteúdo da lei, dá uma maior eficiência à norma e à aplicação de uma lei existente para determinado caso, em um caso semelhante que não há uma lei específica. A letra B está errada. Não se utiliza a interpretação restritiva, ela é assim porque leva em conta apenas os termos utilizados na lei que o objetivo de alcançar o seu real significado. Letra C também errada, no processo penal admite-se a analogia tanto em malam partem como em bona partem. O que não admite em malam partem é no processo penal. Letra D está errada, como se viu, aplica-se tanto a interpretação extensiva como a analogia. E a letra E também está errada, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, ressalvados tratados, as convenções e regras de direito internacional, as prerrogativas constitucionais do presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com os do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Os processos da competência da Justiça Militar, os processos da competência do Tribunal Especial e os processos por crimes de imprensa, de acordo com o artigo 1º, incisos 1 a 5 do CPP. E a alternativa da letra E dizia que a aplicação em todo o território brasileiro, sem exceção. E aqui ele está mostrando todas as exceções que tem para a aplicação do processo penal. Então, ela era errada. Vamos para a próxima, a questão de número 11 do ano de 2018, Banca Vunesp, Polícia Civil da Bahia, questão de escrivão de polícia. Sobre o inquérito policial, é correto afirmar que, letra A, se trata de um procedimento administrativo dispensável e disponível. Já está errado, porque ele não é disponível, ele é indisponível, mas ele é dispensável. Letra B. Uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do Ministério Público? Também está errada. Não haverá inquérito policial nos casos de ação penal privada, devendo o ofendido ingressar diretamente com a queixa-crime em juízo? Errado. Letra D. A autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos indicado pela pessoa presa. Tá certa. Mas vamos ver a letra E. O prazo para seu encerramento será de 5 dias quando o indiciado estiver preso? Não, tá errado esse prazo aqui. Contados a partir de sua prisão e de 30 dias quando o indiciado estiver solto ou quando não houver indiciado. Então, o prazo não é de 5 dias, o prazo é de 10 dias quando o indiciado estiver preso. Vamos ver se eu acertei. Acertei. Vamos ver o gabarito. Letra A errada. O que era a letra A? Dizendo que se trata de um procedimento administrativo dispensável e disponível. Ele não é disponível, ele é indisponível, né? Vamos lá. Uma das características do inquérito é realmente ser dispensável. Ok, pois havendo provas que indicam a autoria, materialidade, mesmo seu inquérito ele não será necessário. Porém, não é ele disponível. A autoridade policial não pode arquivar inquérito. Somente a autoridade judiciária pode fazê-lo. O que o delegado de polícia faz é opinar pelo arquivamento em seu relatório, de acordo com o artigo 17 do CPP. Bora ver o 17? O que diz o 17? Rapidinho. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Então, o inquérito policial, ele não é dispensável, ele é indispensável. Letra B. Letra B está errado. O que dizia a letra B? Letra B. Uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do Ministério Público? Não, está errado. Por que está errado? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária,
Por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia, de acordo com o artigo 18 do CPP. O que diz o artigo 18? Artigo 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Letra C. Então, a letra B dizia o quê? Que uma vez arquivado, somente poderá ser desarquivado a requerimento do Ministério Público? Não. A autoridade policial também pode fazer um requerimento de desarquivamento. Letra C. O que dizia a letra C? Não haverá inquérito policial nos casos de ação penal privada, devendo o ofendido ingressar diretamente com a queixa-crime em juízo? Vamos lá na letra C. Errada. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, ou seja, haverá sim o inquérito policial de acordo com o artigo 5º, parágrafo 5 do CPP. A letra D, que foi a correta. A letra D é letra de lei. Eles copiaram e colaram a letra da lei. Letra D, correta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, de acordo com o artigo 6º, inciso 10 do CPP. Eles copiaram e colaram. Ali é a letra da lei. E a E, que diz o que a E? O prazo para seu encerramento será de 5 dias? Não, bora ver a letra E. Errada. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela, de acordo com o artigo 10, caput do CPP. Isso aqui é a letra da lei também. Questão número 12. Ano de 2018, questão do CESP, Polícia Civil de Sergipe, uma questão para delegado de polícia. Vamos lá. Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. O que vocês acham? Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Eu vou em certo. Vamos ver se eu acertei. Acertei. Vamos ver o gabarito. O gabarito tá em vídeo. Vamos nos comentários. É a súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, a alternativa está certa. Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas, desde que essa medida de caráter excepcional seja justificada por escrito. Próxima questão. Vamos sair daqui. Questão de número 13. Ano 2018, do CESP, Polícia Civil de Sergipe, delegado de polícia. Julgue o item seguinte, relativo aos direitos e deveres individuais e coletivos e às garantias constitucionais. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena
do princípio do contraditório conforme a jurisprudência dominante. Eu creio que essa afirmativa está certa. Vamos ver? Estava certa mesmo. Vamos para o gabarito. Gabarito grande. É aquilo que a gente já viu, né? Que é chover no molhado. Não se aplica no âmbito do inquérito policial, contraditório e a ampla defesa. Vamos para a próxima questão. Questão de número 14. Ano de 2018, CESP, Polícia Federal. CESP 2018, Polícia Federal, Delegado de Polícia. Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de inquérito policial e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Então vamos lá. Requerido pelo Procurador-Geral da República o arquivamento de inquérito policial, os autos foram encaminhados ao STF, órgão com competência originária para o processamento e o julgamento da matéria sob investigação, para as providências cabíveis. Nessa situação, o pedido do Procurador-Geral da República não estará sujeito a controle jurisdicional, devendo ser atendido. Eu creio que essa questão está errada. Ou essa questão está certa? Eu estou na dúvida. Ela é uma questão de 2018. Vamos lá. Certa. Acertei, mas eu confesso que eu fiquei com dúvida na questão. Não tem um gabarito, tem alguns comentários aqui. Vamos lá. Ainda que o informativo seja do STJ, acho que esse foi o fundamento. Informativo número 0558, Corte Especial. Direito Processual Penal, inaplicabilidade do artigo 28 do CPP nos procedimentos investigativos que tramitem originariamente no STJ. Se membro do Ministério Público Federal, atuando no STJ, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação que tramitem originariamente perante esse Tribunal Superior, este, mesmo considerando improcedente as razões invocadas, deverá determinar o arquivamento solicitado sem a possibilidade de remessa para o Procurador-Geral da República, não se aplicando o artigo 28 do CPP. Isso porque a jurisprudência do STJ é no sentido de que os membros do Ministério Público Federal atuam por delegação do Procurador-Geral da República na instância especial. Assim, em decorrência do sistema acusatório, nos casos em que o titular da ação penal se manifesta pelo arquivamento de inquérito policial ou de peças de informação, não há alternativa senão acolher o pedido e determinar o arquivamento. Nesse passo, não há que se falar em aplicação do artigo 28 do CPP nos procedimentos de competência originária do STJ. Tem mais um aqui. Quando o pedido de arquivamento de inquérito policial partir do próprio PGR, não caberá controle jurisdicional sobre esse ato, devendo ser prontamente atendido. Então tá. Vamos para a próxima. Questão de número 15, nossa última questão. Questão do ano de 2018, da Banca CESP, Polícia Federal, Delegado de Polícia Federal. Em cada item seguinte é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada com relação à competência para requerer o arquivamento de autos de inquérito policial e as consequências da promoção desse tipo de arquivamento. Relatado o inquérito policial sob a tese de atipicidade penal do fato, o Ministério Público requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juízo. Em acolhimento à tese do Ministério Público, nessa situação,
o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do Ministério Público impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Vamos ler mais uma vez. Relatado o inquérito policial sob a tese de atipicidade penal do fato. Fato é atípico. O Ministério Público requereu o arquivamento dos autos, o que foi determinado pelo competente juiz em acolhimento à tese do Ministério Público. Nessa situação, o arquivamento dos autos, nos termos do requerimento do Ministério Público, impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Aqui se você vai desarquivar no caso de atipicidade penal do fato. Certo ou errado? Estou com dúvida. Eu acho que tá certo. Vamos lá responder. Tá certo? Então, nessa situação, o arquivamento dos autos nos termos do requerimento do Ministério Público impede a reabertura das investigações pela autoridade policial. Vamos ver aqui um comentário. Inquérito policial. É possível desarquivar? Se for por insuficiência de provas, sim. Ausência de pressuposto processual ou condição da ação penal, sim. Falta de justa causa, sim. Atipicidade, não. Excludentes de culpabilidade, não. Tem uma divergência na doutrina. Extinção da punibilidade, não, exceto certidão de óbito falsa. E excludente de ilicitude e divergência. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Fonte dizer o direito. Ok, pessoal, esse foi o nosso vídeo respondendo questões. Respondemos 15 questões em quase 1 hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, deixe o like de vocês, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e compartilha com um colega, caso você tenha gostado do conteúdo. Até mais!